Encontro hoje, eu vou trazer aí, né? O nosso objetivo realmente é falar sobre as metas aí para 2022. Esse é o chamado e esse é a nossa expectativa, né? Nosso sonho depois de ficar aí 2 anos passando, né? Uma situação super difícil que agora parece, né? Mostrar aí um cenário um pouquinho melhor para frente para 2022, começar a voltar ao normal. E, bom, hoje vai ser um momento onde a gente vai trazer aí ferramenta bem prática mesmo, vai percorrer com vocês umas ferramentas bem práticas. Aquela dinâmica, acho que está todo mundo tão acostumado com o webinário, mas sempre legal avisar, né? A gente está gravando também, então vai compartilhar com vocês. A gente pede aí para ficar atento só com o microfone também, deixar desligado. Eu vou percorrer um pouco mais aí a apresentação, né? Vou fazer uma explanação para vocês. E aí, no final, a gente vai ter um pouco mais de troca, vai ter um tempo aí bastante para pergunta, né? Mas eu realmente gosto de deixar bem claro e bem direto sempre. Eu sou muito contra aqueles webinários onde é muito declaração solene do óbvio, né? Quer dizer, todo mundo já sabe aquilo que está sendo falado. Então, aqui na Inspin, a gente sempre busca levar coisas muito práticas, né? Ferramentas muito práticas. Então, a expectativa é que vocês hoje, né, ao longo desse webinário aqui, vocês saiam com uma coisa muito clara do que fazer no dia seguinte, né? Amanhã de manhã vocês já saberem o que dá para fazer, porque a gente vai compartilhar de fato uma ferramenta com vocês e tal. E a gente sempre fala disso, né? A ferramenta para a gente não quer dizer, a gente pode abrir tudo que a gente tem de ferramenta, né? Sempre o desafio está na execução. Então, a gente quer ajudar vocês aí na execução, fazer um processo aí para ajudar vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Acho que é legal só falar que está aqui a Anne e a Fabi, também duas das pessoas da equipe aqui da Inspin, né? Muitos de vocês são acompanhadas por elas. Então, Anne e Fabi, dá só um oi aí para todo mundo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigado por todo mundo que entrou aí. Espero que vocês tenham uma noite bem agradável e de bastante conhecimento. Boa. Oi, Anne, gente, boa noite, tudo bem? Alguns eu já vi hoje nas reuniões. Vai ser incrível, espero que vocês possam aproveitar e depois a gente conversa mais durante as semanas, tá bom? Então, bora lá, gente. Todo mundo vendo minha tela aí? Então, tá bom. Bom, vamos lá. Voltando, né, para aquele nosso objetivo que a gente falar daqui para frente, como é que é o crescimento de 2022, como é que a gente vai recuperar, enfim, né, sair desse período aí que foi um pouco mais difícil, a gente tem que pensar como vai ser daqui para frente. E esse webinário chama isso, né, e a gente chama esse objetivo, e a gente tem sempre duas frases célebres aqui que ajudam sempre, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Todo mundo conhece aí da Alice do País das Maravilhas. Então, a gente encontra muito gestor, né, de muita escola falando que quer crescer, que quer retomar o ano que vem os números de alunos, mas não tem nenhuma clareza do quanto quer crescer, como é que vai ser, né? Quer dizer, olhando os últimos anos, o que aconteceu e o que está projetado para frente, onde a gente quer chegar. E essa falta de clareza, né, tanto para o gestor quanto para a equipe, tem uma perda muito grande, né? Quer dizer, porque ninguém sabe exatamente o que precisa fazer. Todo mundo vai continuar fazendo tudo aquilo que costuma fazer, mas como que a gente faz para caminhar, né, para um objetivo final que a gente tem que ajudar aí? E a segunda frase que vai na mesma linha é essa, né? Também não adianta saber e definir uma meta de número de alunos se não tem um plano, né? Uma meta sem um plano é somente um desejo. Isso a gente acompanha aqui muitas escolas, né? Sempre que a gente começa a falar, começa um projeto, começa alguma coisa junto, tem muitos desejos, né, muita coisa que está ali posta, mas não tem exatamente um plano. Então, hoje, nós vamos justamente tentar percorrer com vocês o que seriam esses planos, né? Como é que a gente pode desenhar um plano para chegar, para ter o número de alunos claro aí da escola no ano que vem, tá? Então, vamos ser bem práticos aí, sem muita enrolação. Para tentar ilustrar um pouco do que a gente esperaria, né, gostaria que a gente tivesse com as escolas, a gente vai fazer aqui um teatrinho simulado aí, onde eu sou o dono de uma escola, e aí eu tenho aqui uma líder de retenção, que é a Anne, e eu tenho uma líder de captação, que é a Fabi, né? Mas é para a gente ilustrar um pouco do que a gente acompanha com as escolas que estão mais maduras, né? De como é que a coisa funciona, como é que a coisa serve, mas nem todo mundo tem isso na mesma realidade na escola, né? Então a gente tenta ilustrar um pouquinho. Então eu tenho uma escola e eu quero chegar no ano que vem em 550 alunos. E, bom, quem está de fora fala, tá bom, você quer chegar em 550 alunos, mas qual que é a referência que você tem? Né? Da onde você vem? Por que você vai chegar em 550 alunos?
Então, a primeira informação básica que tem que ter é quantos alunos eu tenho hoje, né? Eu tenho 500 alunos. Bom, 500 alunos, se eu tenho 500 alunos hoje, para chegar em 550, eu estou falando que eu vou ter um crescimento de 10%. Não é um crescimento baixo, né? Os últimos anos, tirando escolas que estão entrando, começando no segmento, ou que estão abrindo, né, expandindo um pouco unidades ou segmentos, é um crescimento razoável, mas, obviamente, enfim, tem que estar muito embasado em números, né? Então, eu estou falando para vocês que a minha escola vai chegar em 550, vai crescer 10%, mas eu precisei da minha equipe para me ajudar a desenhar esse modelo para mim, né? Então, Anny, você que está aí à frente da retenção, me confirma aqui quantos são os alunos formandos do 9º ano. A gente vai até o Fundamental 2, né, o 9º ano, as pessoas que estão saindo. Quantos são os formandos? Ok, Londo. A gente tem hoje 29 formandos do 9º ano do Fundamental 2. Legal. Então, a gente já tem o primeiro número aqui para compor aqui, que desses 500 alunos eu já sei que 29 vão sair, né? Então, eu já tenho esses formandos que estão aqui claros que não vão estar com a gente. Então, o desafio não é de 500 a 550, mas já é de 471 para 550. Legal, Anny. E além desses alunos que estão saindo porque estão se formando, conta para mim aí como é que você está a sua projeção, o que a gente poderia colocar de meta de retenção para o ano que vem? A gente vai ter provavelmente 13% de evasão. Por que você chegou nesse número? Por conta dos anos anteriores, né? A porcentagem de perda que eu sempre tenho nos anos anteriores. Legal. Aqui a gente, né, pelo histórico, você chegou aqui, você começou, estava com 23% de evasão, mas ainda assim você acha que dá para a gente fazer 13% de evasão no próximo ano? Sim. Legal, tá bom. Bom, então, quer dizer, aqui a gente, pegando pelo histórico, né, de 23, caiu para 18, caiu para 16, caiu para 14, está me propondo 13, parece que está razoável, ainda que o ano passado tenha sido 20, né, por causa da pandemia. Você ainda está confortável que isso dá para chegar? Porque a gente perdeu muita gente da educação infantil, então aí por isso que a porcentagem acabou sendo maior no último ano. Legal, tá bom. Então tá, então vamos colocar aqui essa meta também, a perda de 13%, então vou perder mais 61 alunos aqui. Então, automaticamente aqui eu já estou falando que estou perdendo 90 alunos, minha base passa a ser 410 alunos. Fabi, você que é de captação agora, então para a gente do 410 para chegar no 550, a gente teria que captar 140 alunos. Você está confortável com essa meta? Para você é uma coisa que é possível? Então, London, eu vejo que a conversão aqui na escola é muito boa. Então, se a gente conseguir esse tanto de visita, eu consigo reverter. Então, eu garanto, sim, alcançar esses 140 alunos, sim. Legal. Esse histórico que você tem um pouco aí, conta um pouco dele. Se você reparar o nosso histórico aí, é um histórico que a gente tem bastante captação na educação infantil. Então, deu uma caída por conta da pandemia. Você pode ver ali na educação infantil, nos últimos anos, aí, nesse último ano deu 16, mas eu acho que a gente consegue, sim, no total, a gente consegue alcançar, sim, essa meta. Legal. Então, a gente está falando aqui que a gente saiu de 96 alunos de captação, foi subindo, né? 104, 115, 129. Tem um Isso, desafio aqui, que é sair do 129, que foi o que aconteceu pré-pandemia, e chegar em isso. 140. Mas hoje você fala que pela educação infantil, tudo você tem confiança de que isso daria para fazer. Sim, se a gente pensar que os anos anteriores eu consegui fechar 46, ali a 45, eu acho que agora, com esse ano que a gente, né, tem um preparo melhor, eu acho que vai dar tudo certo. A gente consegue Legal, bater, sim. legal, tá bom. Muito bom, gente. Então, aqui a gente construiu, então, né, como a Aninha desativou meu som aqui. A gente está aqui, Olha a então, né, técnica. com essa construção aqui, e a gente chegaria nos 550 alunos e está bem apropriado. Gente, então, quando a gente está ilustrando isso para vocês, né, o que a gente está tentando fazer é que é isso. Quando eu falo que eu quero chegar em 550 alunos, qual é o racional que está por trás para isso acontecer? Né? Por que a gente chegaria lá? Né, em inglês tem um termo que chama wishful thinking, né, que é aquela coisa que eu quero chegar em 550, mas me conta um pouquinho, o que você tem para embasar esse número? Isso não tem nada, na verdade, então é um desejo, né? Então, quando a gente começa a ter o racional todo por trás de números, quando a gente tem principalmente uma equipe, né, que está de suporte, a gente vê na escola, às vezes, muitos gestores que levam esse trabalho muito sozinhos, tem pouca consciência dos dados, então qualquer meta é difícil de estabelecer. Então, o que a gente está falando aqui
é que a gente tem que chegar no modelo, né, nas escolas de vocês, cada uma das escolas de vocês, onde vocês têm uma equipe que sejam responsabilizados, inclusive, né, quer dizer, então aqui a gente está ilustrando, por exemplo, a Anne, você chega aí nessa retenção? Chego. Ô, Fabi, você chega nessa captação? Chego. Então tá bom, então a gente tem aqui um combinado de como é que isso vai acontecer. Então, o que a gente está mostrando para vocês aqui é o que a gente vê nas escolas que melhor performam captação, retenção e crescimento de alunos, né? A gente tem muita escola que às vezes tem um processo bem estruturado para captação, outras que têm um processo de retenção um pouco melhor, outras que não fazem nenhum dos dois e vão seguindo o meio do vai da valsa. Então, o que a gente está tentando levar, né, vocês e construir um racional é para entender o que precisa ser feito para chegar onde a gente está falando aqui, tá bom? Então, a partir dessa ilustração, como eu falei, esse webinar não é para ser um blá, 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 né? A gente vai falar, eu vou falar mais um pouquinho da teoria que está por trás, um pouco do que vem aqui, mas tudo isso para construir um raciocínio para a gente chegar na ferramenta que a gente vai propor aqui para vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu estou falando aqui dessa base, né, teórica que a gente está falando, eu sempre vou retomar, e aí para quem já é parceiro da Inspin há um tempo, já ouviu algumas vezes eu falar disso, vou falar de novo, de uma forma mais simplificada, mas que é sempre a metodologia que a gente trabalha, que é a metodologia do PRC, né, que a gente chama, né? Quer dizer, uma escola, a gente sabe que se ela trabalha, hoje a gente consegue afirmar aí com muita propriedade, se ela trabalha esses 3 pilares, né? Ela trabalha a questão do posicionamento, trabalha a questão da retenção e trabalha a questão da captação, esses 3 juntos, e nessa hierarquia, quer dizer, o que manda primeiro é o posicionamento, vou explicar um pouco mais dele, depois os processos de retenção e os processos de captação, a escola cresce assim, não tem dúvida que o crescimento vem. A gente encontra, né, a grande maioria das escolas mesmo escolas grandes, a gente tem aqui algumas pessoas que estão assistindo aqui o webinar, a própria Val, a gente, né, faz alguns processos juntos de fazer cliente oculto, na própria na Inspin a gente faz, né, uma série de processos de cliente oculto, a gente vê como escolas grandes também, não é só porque elas são grandes, são pouco estruturadas para ter um processo real, por exemplo, sobre retenção. Retenção, né, o que a gente enxerga como cenário mais normal aí, é quase que uma consequência de a gente faz um processo, abre rematrícula, tenta fazer algum tipo de promoção para isso, e aí vê no começo, em janeiro, fevereiro, março, quantas pessoas ficaram. Muitas escolas não sabem, não têm nem consciência qual que é a taxa de evasão. Então, quando eu coloquei aqueles números lá no começo, muitas nem têm esse conhecimento da taxa de evasão. E na captação também, é quase que um trabalho que alguém faz pela escola, né? Alguém, né, se a escola fizer um trabalho minimamente razoável, alguém vai indicar aquela escola, e aí o que a escola tem que fazer é pelo menos mostrar o que alguém já vendeu, né? Só para falar que não está errado, mas não tem o esforço de venda ali. O processo de venda é outro, é uma coisa muito mais completa que envolve aí um conhecimento. Mas vamos lá tentar falar um pouquinho do posicionamento, e a gente fez um trabalho muito legal esse ano, né, com os parceiros que estão com a gente aí, alguns, assim, foi um privilégio poder participar. A gente tem aqui Interamérica, a gente tem, enfim, vou listar, falar todos aqui, mas tem muitas escolas com quem foi um privilégio, que a gente trabalhar um pouco de como é que a gente comunica de forma mais clara e sedutora o projeto pedagógico. Sair do pedagogês, no primeiro lugar, e também falar uma linguagem que traga a identidade da escola, né? Porque toda escola visa a formação integral do aluno, um cidadão inteligente, global, né? Quer dizer, cai tudo naquele lugar comum. Se você entra em 300 sites de escola, são todos iguais. Então, quando a gente busca com a escola, buscar expor essa identidade, o que é próprio dela, isso tem uma potência enorme. E também o alinhamento interno disso, né? Não adianta ser feito só o trabalho, por exemplo, entre os mantenedores e fala o que é, e eventualmente chama até a equipe de comunicação para colocar no site, na rede social, se o professor, que é aquele que entra na sala de aula, fecha a porta e faz o que quiser lá, se ele não está alinhado com isso, né? Então, esse trabalho é o que a gente ajuda bastante. E aí, daí, por exemplo, uma ferramenta que a gente coloca aí embaixo é um planejamento estratégico de comunicação. Esse planejamento estratégico de comunicação, a gente fala muito... quase toda escola hoje está na rede social, são poucas as que não estão. E publicam qualquer coisa, né? Publicam tudo, né? Acabam colocando um volume muito grande de coisas. Mas o que eu quero falar efetivamente? Qual a mensagem que eu quero que minha escola passe? O que eu quero ser reconhecida por? Quais são os meus diferenciais? Então, esse trabalho que a gente faz, né, de tentar elencar, e estou falando assim, para quem está com a gente tem um processo, mas para quem não tiver com a gente também, ter essa clareza, né, do que é o diferencial da minha escola, né? O que não está no lugar comum e o que eu quero comunicar para fora, é um exercício que é a base de tudo. Porque se aquilo não está claro, o processo de retenção não acontece e o processo de captação não acontece. Quando a gente vai para a retenção, a gente fala muito disso também, né? De estabelecer os processos de escuta do cliente
e trabalhar com ações preventivas à evasão. Também, conversando com muita escola, sempre falo esses mesmos números, os mesmos exemplos, que eu gosto de repetir para ficar bem marcado, mas a gente conhece muito os 10% que elogiam muito e muito os 10% que reclamam muito. E tem 80% que a gente não sabe o que está pensando. Então, quando a gente começa a colocar processo de pesquisa, né, de escuta do cliente, sistematizados, uma pesquisa NPS, algumas coisas que vão tentar te dar mais elementos, aquilo te ajuda a mapear como, de fato, o pessoal da escola está, né, as famílias ali estão vivendo ali. E a gente fala de ações preventivas à evasão, que é isso, não é chegar no final do ano, quando a gente quer fazer a rematrícula, que você começa a mandar, faz rematrícula, que ele não fez até a data, eu começo a ligar, por que você não fez? E aí você descobre o problema e você já não tem mais o que fazer, porque ele estava insatisfeito o ano inteiro, no meio do ano ele começou a procurar outra escola, ele já decidiu que ele vai mudar, ele só não te avisou, mas na hora da rematrícula ele não vai fazer e vai para lá. Então, como é que eu mapeio ele ao longo do ano todo, para que isso eu tenha uma ação preventiva? O ensino superior trabalha isso de uma forma super redonda, né? É outra lógica, não tem nada a ver com o ensino básico, né? Quando a gente fala de escolas. Mas quando no ensino superior, por exemplo, começa a se detectar aumento de faltas, piora nas notas, atraso de pagamento, quer dizer, tem um algoritmo que começa a mapear um comportamento que é prévio à evasão, que quando aquilo aparece, aquilo já sinaliza para alguém entrar e, bom, a gente vai fazer algum trabalho aqui. E a escola pode fazer isso também. A escola tem um baita privilégio, né? Quer dizer, ela tem quase que um ano inteiro para conversar com a família. É um processo muito mais até intenso de relacionamento do que no ensino superior, que é só com um aluno, com uma interação. Então, a gente fala aqui das ferramentas que a gente usa, a pesquisa de satisfação, né, que dá um bom norte para a gente. A gente tem uma planilha de retenção, onde a gente mapeia todos os alunos da escola e marca ali quem está com uma propensão maior de sair, quem já falou que vai sair, para a gente trabalhar ao longo do ano, né, e fazer com que isso aconteça. Então, agora que nós estamos em julho, é o limite para a gente ter isso já mapeado, né, para ter isso máximo começo de agosto mapeado, para a gente ter pelo menos aí um semestre para começar a fazer esse acompanhamento. E também esse ano, né, a gente cria esses planos de ação para isso, mas também esse ano tem uma questão de inadimplente. Sempre tem, né? Mas esse ano inadimplente e desconto tem um trabalho importante para acompanhar, tá bom? E, de novo, tudo isso que eu estou falando aqui é para tornar um processo, né? Não é uma coisa que é ao acaso. Quem vai renovar, eu saber quem que vai renovar. E na captação a gente fala também de uma postura ativa, não aquela, né? Chegar quem foi indicado, liga na escola, eu recebo bem, não é só isso que eu quero fazer. Eu quero que a gente faça um processo de, se ele marcou, né, se ele ligou para falar com a escola, eu tenho uma boa fala no telefone, eu tenho um bom processo de agendamento. Se ele não veio, eu tenho que ligar, por que você não veio? Vamos tentar remarcar. Depois que ele veio, a gente faz uma visita e ela tem que ser muito bem estruturada, não é um papo solto que você pergunta, e aí, foi bom? Ah, foi, o cara adorou. Falei, mas aí, matriculou? Não. Então, tem uma ciência de como fazer essa visita também. E tudo isso, né, nessa postura ativa, a gente faz uma gestão do funil de vendas, né? Funil de vendas é muito comum se falar fora do mercado de educação, né, em outros segmentos e tudo, mas nada mais é do que quando a gente fala do funil muita gente procura a escola, né, então vai procurar no seu site, gente que você nem sabe que existe. Alguns deles ligam para a escola ou tentam marcar uma visita por um formulário, alguma coisa. Desses que fazem esse primeiro contato, alguns viram de fato visita, dos que fazem visita, alguns efetivamente viram matrícula. Então, esse funil, né, quer dizer, eu vou perdendo gente ao longo do processo, se eu faço ele bem feito, sem investir R$1 a mais, quer dizer, sem trazer ninguém novo, eu abrir só a boca do funil, eu aumento minha conversão, e essa é a diferença que está, né? A conversão aqui tem escolas que trabalham com, por exemplo, 20%, 25% de conversão de quem visitou a escola, e tem escolas que trabalham com quase 50%. Então, o investimento é quase o mesmo, né? Mas você tem um retorno muito melhor porque o processo está bem estruturado. Então, a gente trabalha aí com planilhas de captação, a gente faz com toda essa parte de boas práticas de visita, essa gestão da conversão. Então, por exemplo, cada escola tem um desafio diferente para fazer, né? Tem escolas que tem um problema de fato na conversão final, né? Quer dizer, da visita para matrícula tem um grande problema. E tem outras que ali já foram super bem. Tem uma conversão, por exemplo, de 50%, que é uma baita do benchmark de mercado, é um bom número. Mas que do contato para visita é muito baixo. E você só sabe disso quando você tem os dados para observar. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, e aí a gente vai trazer um pouco agora, eu vou passar para a discussão da planilha, para quem já tem um processo mais adiantado, mais, né, evoluído, que já tem uma equipe e tal, quando a gente fala isso, não é uma coisa que assusta, né? Não é uma coisa de outro mundo, porque dá para estruturar e organizar melhor a equipe. Mas as escolas que às vezes têm uma equipe menor ou têm menos recursos e tal, falam, nossa, isso aqui é impossível de atingir. E não é isso que a gente quer fazer, né? A gente fala sempre de um processo que ele tem graus de maturidade aí.
Um primeiro grau de maturidade, e vocês vão ver, né, o próprio exemplo que eu usei lá no começo, que é ter primeiro consciência dos dados históricos, né, pelo menos amplos, né? Você não precisa saber ali por segmento como é que foi a retenção, como é que foi, não precisa saber no detalhe ali. Mas se você sabe pelo menos o histórico de captação dos seus últimos anos, sabe pelo menos o histórico de evasão dos últimos anos, você consegue já fazer uma projeção como essa que a gente fez no exercício, com algum grau de assertividade. Ainda um pouco, né, pouco preciso, mas que dá já uma referência. Mas esse é o primeiro nível, ou seja, se você está no comecinho desse processo, está tudo certo, porque isso já é melhor do que muitas escolas já têm, né? E já é um trabalho onde você começa a ter consciência, você faz esse ano, o ano que vem você vai fazer melhor, no outro vai ser melhor, no outro vai ser melhor. Então, é o começo. Em algum lugar tem que começar. O segundo grau de maturidade é quando você já tem um dado histórico mais detalhado e você consegue projetar com precisão maior, né? Então, a gente tem algumas escolas que estão acompanhando aqui, né? E que a gente já tem um outro nível de projeção. Então, eu já sei por turma, né? Quais são os alunos que estão com propensão maior de evasão ou não, quais que estão com possibilidade de repetência, quais que estão com inadimplência, quais que são filhos de bolsistas. Então, eu consigo ter um dado muito mais preciso do que está acontecendo. E até, por exemplo, quando eu estou analisando o histórico de vários anos, eu tenho que lembrar, por exemplo, no ano tal, que essa captação foi menor, por exemplo, porque eu estava com turmas lotadas. Depois, quando eu abri, eu ampliei minha infraestrutura, então isso aumentou. Então, eu preciso saber que o dado histórico da captação está ligado a algum contexto que estava ali acontecendo. Ou, este ano eu captei menos, ou tive uma evasão maior, porque eu fui muito mais duro com a inadimplência, ou eu fui muito mais duro com os descontos concedidos. Então, essa segunda etapa, você já tem um pouco mais de tato com esses dados e também permite que você faça uma projeção melhor do que foi da primeira etapa. No terceiro grau, você passa a ter um pouco mais de domínio sobre as etapas internas da escola. Então, nesse exemplo que a gente deu também, onde a gente colocou aí a projeção, então, por exemplo, de captação, né, que eu falei com a Fabi, o máximo que você captou nos últimos anos foi 130. Tá bom, mas dá para fazer 140 porque eu estou vendo que sistematicamente todos os anos eu estou crescendo e a gente poderia ter uma visão assim, quer dizer, quem está à frente do processo fala, eu sei que o meu problema está na conversão do contato inicial para a visita. E eu estudei bastante esse processo, a gente fez alguns testes, vai implementar um processo novo, uma ferramenta, qualquer coisa, então eu sei que eu vou diminuir. Então, se eu diminuo naquela etapa, então eu começo a ter um domínio sobre o meu processo interno e eu consigo projetar melhorias a partir dele. Então, você vê que já é um grau mais elaborado do que os outros dois anteriores. E o quarto nível aí de maturidade é quando eu também consigo projetar um pouco a demanda externa, né? Então, eu tenho já uma boa empresa por exemplo, de uma agência para ajudar a gente a fazer mídia digital. Eu sei que ações vão gerar, seja desde panfleto, outdoor, carro de som, depende de cada localidade, cada coisa funciona ali, mas eu tenho domínio do que está acontecendo lá fora, né? Então, não é um acaso. E aí eu posso, inclusive, falar, cara, esse ano eu não vou crescer porque eu sei que abriu um concorrente do lado. Ou, pelo contrário, esse ano eu vou crescer porque eu sei que fecharam 2 escolas aqui, eu já estou fazendo um movimento. Então, o que a gente quer que a gente, né, leve, assim, vocês que estão aqui, ter consciência desse processo e os parceiros nossos que entendam que isso aqui é um trabalho que ele é contínuo, né? A gente vai só mudando o grau até que chegar um dia que vocês não precisam mais de ajuda de ninguém, não precisa mais da nossa ajuda, mas a gente quer conduzir vocês por esses processos. Gente, então é isso, assim, eu vou agora entrar, como eu falei, para não ficar só no blá, 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 para efetivamente uma ferramenta que deve ajudar vocês a seguirem para esse processo concreto aí. Eu vou, quando eu paro de compartilhar aqui, às vezes dá uma travadinha aqui, mas acho que não foi muito, não. Então, vamos lá. Continuam vendo minha tela aí, né? Estão vendo aí, né, Zara? Obrigado. Zara, me dá o joinha aqui, eu sigo aqui. Vamos lá. É uma planilha que ela é efetivamente muito simples. E a gente vai compartilhar com vocês, tá bom? Quem já é parceiro nosso vai fazer parte do acompanhamento aí semanal, montar isso aqui, até porque isso aqui é composto por várias outras informações. E quem não é parceiro nosso vai receber amanhã o link para a planilha, tal, então fica tranquilo. Então, hoje, coloca um pouco atenção de como eu estou percorrendo aqui. Eu vou fazer aquele mesmo exercício que a gente fez lá no PowerPoint aqui para esse Excel, para vocês verem um pouco como é que a gente pode construir esse racional, tá bom? Então, essa planilha que define aqui as metas, eu vou aqui só esconder essas primeiras partes aqui, para deixar bem objetivo o que é. A gente vai colocar aquela meta total de alunos, que ela é composta por aqueles dados que eu já falei. Então, vamos lá. Tudo que está em cinza é o que vocês vão ter que preencher na planilha, tá bom? Então, os campos em cinza é o que vocês têm que preencher.
Então, a primeira informação que eu preciso, qual é o total de alunos que eu tenho hoje? E naquele caso hipotético, eu estava falando aqui de 500 alunos, certo? Legal. Segunda informação que eu perguntei lá para minha líder de retenção ali, que foi a Anne, eu falei, Anne, quais são os formandos deste ano, né? Então, eu tenho aqui 29 formandos. Isso é importante ficar atento, né? Porque tem escolas que às vezes, por exemplo, sei lá, vão até o nono ano do fundamental e tem anos que ela tem 2 turmas formando, tem anos que ela tem uma turma só formando. Então, você tem que estar muito atento que se o ano passado, por exemplo, eu tive uma turma de formandos, né, com 29 alunos, e esse ano eu vou ter 2, eu tenho um desafio maior de captação, né? Porque eu tenho que ter mais gente para repor aqui. Então, a gente olhando aqui desses 500 alunos que eu tenho e 29 formandos, a gente passa a ter uma base de renovação, como eu falei lá, de 471 alunos, tá bom? Então, essas duas informações aqui é o que vocês precisam preencher para dar essa primeira base aqui do que a gente tem de base de captação. A segunda informação que a Anne me passou como líder ali de retenção é qual que é a minha projeção de evasão depois dos formandos, né? A gente olha aqui na Inspin, a gente acompanha aí várias empresas, várias metodologias. Na Inspin, a gente olha sem os formandos, tá? Porque a gente entende que os formandos não tem o que você fazer. O resto tem, está na sua mão, né? Alguma parte é orgânica, mas outra parte está na sua mão. Então, a gente projeta aqui aqueles 13% de evasão que a Anne falou lá. Então, quer dizer, dos 471 que eu teria como possíveis de renovar, eu sei que eu vou perder 13% a partir daquele histórico que a gente tem. Então, isso me leva a ter uma base aí, né, uma meta de renovação, que eu pactuei ali com a minha líder de retenção, de 410 alunos renovados. Ou seja, dos 500 que eu tenho agora, que vão, né, que estão dentro da minha escola matriculados, eu vou ter 410. E, gente, é legal ter uma atenção aqui, porque nesse exemplo que a gente está dando aqui, vê que é bem grande, né? Quer dizer, eu estou perdendo 90 alunos aqui. E para um número de 13% de evasão, que é um bom número, assim, não é um número excelente, mas é um bom número. Se a gente pegar, a gente tem algumas escolas aí que a gente, às vezes, quando começa o processo, estão em 30% de evasão. Então, imagina que a gente tem uma escola que está nessa situação, né? Então, eu saio de 500 e eu vou ter que correr para 330, né? E aí eu vou ter que fazer muita captação para não diminuir a minha escola, né? E aqui está o desafio. Então, a sensibilidade com relação à evasão é muito importante, né? Vocês como gestores, vocês junto com a equipe de vocês, ter e de novo, qualquer negócio sempre fala isso, é muito mais fácil você reter um cara que já está com você, né? Um cliente que já está com você, do que atrair um novo. Então, esse olhar cauteloso sobre a retenção e tornar isso um processo e não um acaso é fundamental para todas as escolas. Isso aqui tem que ter um foco muito grande. A gente já chegou aqui, a gente veio procurar a Inspin, pedindo ajuda para captar leads e falar, nossa, minha escola é incrível, eu realmente preciso de ajuda aqui só para fazer a divulgação da escola, porque eu sei que quando chega aqui eu converto. E a gente sempre faz tudo olhando dados, né? A gente não faz só com percepção. Então, quando a gente for levantar os dados, era este caso. A captação dessa escola, ela era incrível, de fato, assim. O volume que ela captava todo ano era realmente incrível, assim, muito além do que a gente costumava ver, assim. Mas ela fazia isso para cobrir tudo que saía de evasão. Então, se ela diminuísse, né, simplesmente ela fosse reduzindo isso aqui, né, para um patamar, por exemplo, como esse de 13%, ela cresceria muito, né? Então, isso é muito importante acompanhar, tá? A partir disso, o próximo dado que a gente preenche é a nossa meta de captação, que aí a Fabi me passou que ela captaria ali os 140 alunos, certo? Então, legal. Eu depois vou entrar nesses dois itens aqui, tá bom? Meta de visita, meta de contato, que tem esses dois pontos em cinza aqui também, mas eu vou até aqui chegar aqui. Isso é o que me traz para essa meta total de alunos que eu tinha colocado lá, que são os 550 alunos. Ou seja, esse exercício, gestor, você já pode, eu falei, amanhã você tem que saber já o que fazer, é um exercício que é super simples de fazer, né? Tem que levantar um pouco de algum histórico, aí algumas escolas vão ter alguma coisa mais elaborada, outras menos, mas, de novo, quem está com a gente já fazendo o acompanhamento, tem aquelas reuniões semanais, a gente vai fazer isso junto com vocês, não tem problema, mas para quem está aqui ouvindo, que não está aqui com a Inspin, e tendo acesso a essa planilha, não é um trabalho, né, super complexo, vocês estão vendo que é totalmente factível aqui, né? Então, a gente, quando chega aqui, chega numa primeira dimensão que vocês deveriam ter, que é, bom, eu quero chegar em quantos alunos no ano que vem? 550, tá? E isso representa um crescimento, então, de 10% da minha base.
Então, essa é a primeira camada que eu quero que vocês se apropriem, né, com essa planilha, que ajude vocês a construir esse racional, e vocês, a partir daqui, consigam falar um pouco mais, com mais profundidade ou com mais detalhe com as equipes de vocês que estão ali à frente de captação e de retenção. Legal, então, a gente tem já um desejo, uma meta final, que eu acho que está bem posta. Depois eu vou, né, abrir para perguntas, eu quero ver se ficou algum ponto aí que não ficou tão claro, mas acho que dá para ter um racional estruturado. Mas não adianta também ter isso se você não tem ferramentas de acompanhar, né? Então, como é que eu vou fazer um acompanhamento daqui até lá? Não dá de novo para definir, eu quero 550 e falar, bom, agora seja o que Deus quiser. Então, a gente vai para uma segunda instância, que é super importante, que é como é que eu faço o acompanhamento disso. E esse acompanhamento disso, ele se dá da seguinte forma. Esses 410 alunos que estão de retenção, eles vêm para cá, para essa meta de acompanhamento mensal de retenção, tá bom? Então, automaticamente, ele vai puxar daqui, né? Esse número que deu aqui, ele vem para cá. E o que a gente precisa saber agora é, tá bom, então quais são as minhas metas mensais a partir disso? E a gente também consegue, isso é um dado que não é difícil de fazer, mas vocês pegarem algum ano, obviamente não os 2 últimos anos, né, não 2020, não 2021, né, que tiveram todo o impacto da pandemia, sobretudo de 20 para 21, né? De 19 para 20 ainda era um ano normal, né? Foi antes da gente começou em março de 20, então aquele último ano também serve. Então, vocês tentarem pegar um ano que foi mais representativo, ou uma série histórica que ajude vocês a construírem, qual é o percentual de rematrículas que acontece em cada mês do ano, né? Então, aqui a gente está fazendo um exemplo onde a gente, né, compõe o 100% entre julho e fevereiro do ano seguinte, né? Então, começa uma campanha, vamos dizer, em julho, agosto, eu vou começando essa campanha. Em setembro, eu começo uma matrícula aqui, né, uma parte das matrículas aqui, em outubro, outra parte. Então, tem que ter um percentual aqui que define o 100%, tá bom? Então, automaticamente, esses 410 são calculados. Então, com essa meta e com esse percentual que vocês colocam, então está em cinza também, vocês preenchem, eu já sei que em setembro eu deveria falar para a Anne, e aí, Anne, como é que está essa matrícula aí, rematrícula aí? Eu tenho que ter 41 em setembro, tudo bem? Então, combinado? Legal. Esta curva aqui, também é legal falar, dentro daquele grau de maturidade, num primeiro momento, nos graus menores de maturidade, a gente vai pegar um histórico da escola. Depois, a gente quer dominar um pouco mais essa curva, né? A gente, às vezes, pega escolas que têm a rematrícula muito tardia, e não dá para acontecer, não dá para deixar todo mundo lá no final, em dezembro, janeiro, não dá. A gente tem que tentar antecipar isso. Então, a gente vai ter que tentar forçar essa curva para ela ser melhor para a escola. Isso não é uma tarefa tão fácil, ela depende de região. A gente sabe que, por exemplo, no Sudeste, Sul, Sudeste, as rematrículas acontecem muito mais cedo, captação também. E no Norte e Nordeste fica um pouquinho, né, mais para frente. E também que escola que está lotada é muito mais fácil você ter uma retenção muito rápida, né? Que todo mundo tem medo de perder a vaga. E escola que sabe que está vazia e que tem vaga, o pai vai segurar alguns vão segurar até fevereiro. Então você tem que ter uma lábia aí para tentar fazer com que ele antecipe. Mas você ter essa consciência de como é essa curva da sua escola te ajuda a fazer o acompanhamento não só em janeiro e fevereiro para ver o que deu, mas começar a ver já em setembro, outubro e ver como é que está acontecendo. É a mesma lógica para captação, tá bom? Então, da mesma forma, ele pega aqui aqueles 140 alunos, né, da nossa meta de captação e faz uma distribuição percentual, né? A gente levanta o percentual aqui que foram os últimos anos, e de novo, né, dependendo do grau de maturidade da escola, a gente pode tentar forçar um pouco mais essa curva para lá ou para cá, mas isso já me gera aqui como que seria essa distribuição mês a mês da captação. Então, vamos lá, né, para a gente recapitular. Primeiro, a gente definiu qual o total que a gente quer chegar, a gente construiu um racional para falar o total de alunos que a gente quer chegar. Depois, a gente construiu um racional para a gente poder acompanhar como é que isso acontece, tá bom? Então, a segunda perna aí, na verdade, nem acompanhar, é saber o que deveria acontecer. E aí nós vamos para o terceiro módulo da planilha, que ele fala justamente de um acompanhamento mais próximo, né, que deve ser feito aí pelo gestor com as equipes, tá? Então, vamos supor que eu estou no final de setembro, tá? Então, já acabou setembro, estou no começo de outubro, eu vou chamar a Anne para conversar. Anne, vem cá, vamos fazer o fechamento do mês aí. Qual que foi o total, efetivamente, de alunos rematriculados esse mês? A Anne vai falar para mim, foram 30. Fala, bom, ficou abaixo da nossa meta, mas ok, vamos dizer que estamos começando, tem algum motivo para isso, por que você não conseguiu? Quer dizer, me ajuda aqui, o que a gente precisa fazer? O que você precisa de ferramenta? Como é que eu te ajudo para fazer isso aqui? Me traz um diagnóstico, né, o que está acontecendo, para eu ver como é que eu posso te ajudar como gestor.
E ela vai dar as justificativas lá e falar, bom, então tá, então entendi que ainda está sob controle. Não, está sob controle, as turmas que não vieram de fato é porque o pai pediu para entrar na semana que vem, teve o feriado que atrapalhou, qualquer coisa que seja. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, então aqui eu estou falando o real, né, essa linha que eu vou falar do real, e aqui eu vou falar de uma meta revista, tá? Na meta revista, o mês é 30, né, quer dizer, isso aqui eu fechei em mês de setembro. Agora tá bom, outubro, Anny, você ficou aqui 11 abaixo. Vamos colocar tudo aqui ou você acha que dá, ou tem que redistribuir? Não, vamos colocar a meta para cá. Então, esse 123, eu vou ter que pegar esses 11 que eu não fiz. Então, eu vou automaticamente para 134, tá bom? E aí, eu posso repetir os outros meses para frente, e aí o meu total não muda, né? Então, eu começo a ter aqui em cima já uma medição de quanto eu já realizei da minha meta total, ou seja, quantos alunos eu já tenho matriculados aqui, e a minha meta revisada, por enquanto, ela continua a mesma de retenção. Já vou preencher aqui de captação, tá? Pode ser, vamos dizer que a gente vai fazendo aqui, cada mês, aqui era para 620, eu fiz 80, e depois aqui eu vou fazer 90, e eu vou falar, Anny, você não bateu nenhuma meta até agora, então não vamos ficar se iludindo, vamos assumir a realidade aqui, então eu acho que isso aqui não vai ser mais possível, tá? Então vamos para frente aqui, vamos falar que se a gente mantiver essas mesmas metas aqui, vamos tentar colocar aqui, vai atrasar um pouquinho para janeiro, vamos colocar para 50, dezembro, janeiro vamos colocar 50 também e 41. Então a gente não vai ter mais 410, a gente vai ter 341. Cenário péssimo, horrível, mas a escola também precisa ser realista, porque ela tem que definir contratação de professor, formação de turma, quer dizer, tudo isso aqui ajuda ela a tomar as decisões que ela precisa. Não adianta ela ficar tapando o sol com a peneira, né? Então, aquele desejo. Em novembro, eu estou 40% abaixo da meta, mas que foi construída a partir de um histórico, e eu acho que está tudo bem. Não, acho que em janeiro deve vir, entendeu? Então, é para ter consciência de fato do que está acontecendo e compartilhando esse processo, tá bom? E a mesma coisa, de novo, captação, né? A gente pode ir colocando, bom, tinha uma meta de 12 alunos, eu fiz 15. Pô, a Fabi mandou bem, hein? Que bom que você está aí estourando. Eu não vou mexer ainda na sua meta para cá, porque eu acho que se você começou a mais, eu vou manter aqui todos os outros, tá? Vou fazer 16, vou fazer 14, vou fazer 45, vou fazer 19, vou fazer 35, e é isso aqui. Acho que foi março 2 aqui, só para não bater. Mas eu não aumentei. O mês seguinte, ela tinha uma meta de 16, e ela conseguiu fazer 20. Fabi, você já está ficando um pouquinho acima. Você acha que está antecipando ou você está confiante que a coisa está indo bem mesmo? Não, eu estou confiante. Então tá bom, então eu não vou mexer nas metas seguintes. Então, a minha meta, que era de 140 de captação, eu vou manter em 148. Então, gente, é isso, assim. Quando a gente traz essa ferramenta, né, esse modelo, e é até aqui que eu vou, agora eu quero ter mais troca com vocês, é legal vocês terem um pouco dessa consciência de que isso acontece, né, em escolas que a gente acompanha, às vezes em formatos diferentes. A gente tem escolas, né, que estão bem evoluídas, às vezes usam ferramentas próprias, tem CRM, tem uma série de ferramentas que ajudam a fazer esse acompanhamento, mas essa sistematização é importante que ela aconteça, né? Mesmo essas escolas mais estruturadas, a gente sabe que tem muita melhoria de performance em etapas específicas do funil, por exemplo, de captação, ou no processo de retenção. A gente sempre tenta fugir, né, da retenção ser só uma questão de dar desconto para quem matricular antes, de dar brinde para quem matricular antes. Não é esse o ponto, né? A gente está muito mais atento a estruturar aquilo como um processo mesmo de consciência da escola. Então, com isso aqui, a gente espera que vocês tenham um ferramental que ajude a construir. Então, vamos agora construir, né, discutir um pouco sobre isso, né? Eu vou abrir aqui para vocês, para quem quiser perguntar, a gente poder percorrer um pouquinho, seja do que eu falei na primeira etapa, seja agora do que a gente está falando da ferramenta. Alguém tem algum ponto aí? Zaira, vamos começar com você aí, voluntariamente. Então, esse racional, ele é de uma lógica, assim, realmente impressionante, porque só confirma que se a gente não tem dados, não tem informação, não registra os eventos da escola, da empresa, você não tem como, de fato, tomar uma decisão com base em algo que seja razoável, né? Então, a planilha, ela até parece, quando a gente olha essa primeira vez, parece muito complicada, mas de fato não é.
Porque se você partir dos dados básicos que uma escola tem, você consegue fazer uma projeção factível, real, e o trabalho que você vai ter é de pensar estratégia. Ok, eu preciso de entrar em contato com 900 e poucos potenciais clientes. Quais estratégias eu vou usar para alcançar essas pessoas? E aí você vai para aquele primeiro ponto que você mencionou, que é o posicionamento, né? Como é que eu quero ser reconhecido? Então, assim, eu acho que o trabalho, primeiro, fica menos nas costas do gestor, porque você tem um compartilhamento aí de conhecimento. Segundo, nenhuma decisão vai ser em cima do eu acho, porque você tem dados concretos para tomar decisão. Perfeito. E para aquela escola que não tem ainda, né, essas práticas de fazer registro, de acompanhar a performance, de medir, é um bom momento para começar. Então, assim, eu sou sua fã, né? Então, se eu ficar falando muito aqui, eu estou chovendo numa olhada. Obrigado. Né? Mas Valeu, igual. o que importa, gente, o que importa é que tudo aquilo que a gente faça em prol do negócio, primeiro, tem que estar alinhado com os nossos princípios. Segundo, você não vai querer mais abrir mão disso. Então, assim, eu, como tenho acompanhado o teu trabalho junto da Escola Mirim, Aí, né? Eu acho que ela falou um pouco de uma forma, dá para brincar de ser gestor, né? A gente fala muito disso, assim, né? A gente fala aqui abertamente que eu já sou da educação, então não me incomoda de falar isso mais, tá? Que eu tô junto de vocês, né? Mas quando eu não sou da educação originalmente, né? A maioria aqui já sabe, eu sou engenheiro de formação, e a gente vê muitas escolas que são geridas ali por pessoas que vieram da área da pedagogia, da área de humanas, e às vezes falta um pouco dessa construção, um pouco de um racional e até um preparo mais de gestão, né? Alguns foram se preparando ao longo da vida e foram evoluindo, e outros ainda precisam de uma ajuda. Então, quando a gente leva esse tipo de ferramental, de fato para ajudar, né? Para criar processos mesmo. Então, o gestor, bom, o que eu vou cobrar a minha equipe, né? Qual que é a responsabilidade? Como é que eu faço isso? Então, a gente fala, ó, faz pelo menos uma reunião semanal, né, com as pessoas que estão envolvidas, no mínimo, né, uma reunião mensal para olhar como é que foi a meta, e no intuito de orientar, né? A gente fala muito disso, a gente fala até de inadimplência, né? O gestor sofre muito com a inadimplência, sofre muito mesmo. Mas quantas vezes tem todo lado da cadeira da pessoa que fica ligando para fazer negociação para ver, meu, como é que eu posso te ajudar? Porque vocês têm um conhecimento muito bacana também, né? Ou do lado da pessoa de captação para acompanhar uma visita, acompanhar uma ligação, como é que pode ajudar, né, o processo ali? Então, a gente começa, como a Zaira falou, né? Sai de um trabalho muito de ficar sempre correndo atrás do rabo e muito mais bom. Usa o que é bom de vocês, né? Para contribuir, para falar, olha, quando você falou assim, eu achei que não funciona tão legal, que tal ir por aqui, aí a pessoa vai argumentar, então é para construir. Você começa a construir e aí começa uma construção de time também, né? O time se responsabilizando por ali. E quando tem meta, né? Todo mundo fica muito feliz, assim. A gente tem várias escolas aqui, cada uma, sempre a gente fala, principalmente na área de captação, é muito comum. Tem alguém que gosta de bater meta. Tem a Val aqui que tá, que não me deixa mentir, outras tantas que estão também, mas que gostam muito de meta, que trabalham. Se você não der meta, a pessoa nem gosta de trabalhar, né? Então, e aí começa a ter uma coisa de quando você bate a meta, sabe aquela sensação de conquista? Nossa, eu consegui, sabe? E a escola começar a ter um domínio de isso aqui não é um acaso, de fato é uma ciência, não é? Eu tenho domínio sobre esse processo. Então, a gente acha que isso aqui ajuda bastante. E aquilo que não se mede, não se gerencia, né? Quando a gente começa a medir as coisas, você consegue fazer uma gestão bem bacana. Então, obrigado, Isara. Paty, você fez hoje também, né? Um processo legal já com alguns parceiros nossos, a gente já começou a fazer esse exercício com essa planilha. E me conta aí um pouquinho do que você sentiu aí, né? A Fabi contou que foi bem legal, que teve aí com a equipe aí, foi todo mundo contribuindo, foi bem bom. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Eu? Não sei, Tá, né? Que você falou da Fabi, é a Anne. A Anne, desculpa, gente, a Anne, falei da Anne, Fabi é a Anne. Apesar que a Fabi também é evolutiva, tá? Uma vez ela evolutiva também, todo ela mundo. ficou aí, ela Sempre. Você mas também, Anne, foi um Mundo. processo, eu sou mesmo, sou. Mas a Anne falou assim, foi muito legal, principalmente
com a equipe, né? O envolvimento da equipe, a Sim. forma como você conduziu, e vocês estão com uma meta agressiva de crescimento, do ponto de vista quando você olha o total, mas a Anne falou, mas eu acho totalmente factível, porque a gente construiu esse número, né? Então, conta um pouquinho aí. Sim, na verdade, assim, a Inspin chegou um momento na escola que foi fundamental. Hoje eu não consigo me ver sem vocês. Eu sei que a ideia é futuramente a escola ficar sem a Inspin, né? De alguma forma. Exato. Mas, assim, vocês chegaram no momento onde a gente estava muito caseiro, muito familiar, né? Muito pedagógico, tentando fazer uma escola, a parte administrativa, funcionar. Nós sempre fomos muito de guardar dados. Então, a gente tinha dados. Então, hoje, se você perguntar e tal, a gente vai lá buscar, vai demorar, legal. a gente vai ter que buscar nos arquivos, não era algo que a gente fazia imediato, só que a gente nunca fez nada com os dados, né? Então, todas as nossas ações sempre foram no achismo, no feeling, né? Naquela coisa assim, não, meu público é tal, a gente está posicionado assim, mas nada como fatos reais. Aí, quando veio você, a Anne, a Fabi, agora a Anne de volta na Evolutiva, nossa, foi uma transformação assim gigantesca. Hoje, inclusive, nós finalizamos a nossa semana pedagógica e nós pudemos levar a parte administrativa como exemplo para o pedagógico. Né? Através dos dados, através de planilha, através das coisas que a gente tem, a gente consegue tomar mais ações. Com relação a essa planilha nova, que ela surgiu, e para nós, agora, nesse momento, ela é nova para nós, é fundamental, porque agora tudo faz sentido. Tudo aquilo que a gente fez de planilha semáforo, toda a caminhada que a gente teve até agora, ela se concretiza nessa planilha. Eu tô louca para cumprir a meta. Eu também sou a louca da meta, adoro. Porque eu acho que a partir do momento que você tem uma meta, parece que as pessoas olham para você e falam assim, agora eu quero ver. Se você vai dar conta de tudo isso, né? Mas é legal que mobiliza todo mundo, sim. Assim, né? Vai bater, não vai chegar. Sim, mas... uma coisa também, Mondo, que você falou do mobilizar todo mundo, é bem isso. Quando a gente faz a nossa reunião, na hora da gestão, eu gosto de compartilhar. Então, a gente acaba envolvendo. Hoje, por exemplo, todas as pessoas envolvidas em captação e retenção estão aqui na reunião. Legal, né? Perfeito, Porque se eu assistisse e depois compartilhasse, não é a mesma coisa. Então, aqui está todo mundo. Paty, muito legal assim, te ouvir, né? Obrigado pelos elogios aí, mas assim, a gente de fato, quando encontra, né, na escola, esse lugar fluido também, né, fértil, para a gente começar a construir essa dedicação que vocês dão, assim, enfim, a gente tem vários parceiros aqui, a gente fica muito feliz mesmo e dá para gerar muito resultado, assim, né? Então, para a gente é muito legal, mas eu queria pegar, assim, um pouco da sua fala, que é esse envolvimento do resto da equipe, assim, né? Você primeiro começou falando da equipe de captação e retenção, que eu acho que é fundamental, né? E compartilhar o gestor, a gente até fez um post aí semana passada, retrasada, a gente sempre fala muito, né? O gestor, o dono de escola né? Pega os últimos anos aqui, a gente tem algumas pessoas aqui, a gente fez alguns encontros que contou da dureza que foram os últimos anos, né? Esse agora da pandemia, né? A Geisa está aqui, sempre parceira também, gostoso de ter aqui, Geisa, obrigado. Mas a gente sempre fala disso, né? O gestor tem uma posição muito, muito solitária ali, né? É uma pressão muito grande ter que cuidar de tudo, né? Desde né? Quando a escola vai crescendo, você acaba tendo mais gente e tal, mas às vezes os gestores, até por falta de preparo, eles se sentem também responsáveis por tudo. Então, quebra o ar-condicionado, levanta da cadeira e vai resolver, né? Mas tem o pedagógico, tem o ar-condicionado, tem captação, tem retenção, tem inadimplência. E é um lugar que é muito, muito solitário e que é a liderança. Quer dizer, o dono da escola tem uma responsabilidade ali diferente, óbvio. Mas quando você compartilha a decisão e compartilha abertamente a decisão, né? Então não fica uma coisa né, distante, mas quais são os números, como é que estão abertos, a nossa meta é crescer e tal. E até a gente, né, incentiva e gosta que as equipes estão diretamente envolvidas, que tenham até algum tipo de recompensa, né? A partir de quando a gente bater uma meta, a gente tem algum tipo de recompensa, que pode ser desde reconhecimento até alguma coisa financeira, que seja mais... começa a sair um pouco essa pressão do gestor, e o gestor está muito mais naquela linha de, bom, como é que eu te ajudo? Como é que eu pavimento o caminho para você fazer esse trabalho melhor? E aqui a gente tem, vou falar de novo da Val aqui, né, que é super parceira nossa aqui,
e que, cara, como ela vende, eu não tenho a mínima condição de vender. Eu não tenho a mínima condição. Ela tem essa habilidade dela, assim, sabe? E o meu papel é tentar pavimentar o caminho, ajudar, dar dicas, não sei o quê, mas como ela faz a venda, eu não sou o cara que vai vender, assim, super, né? E também tem na retenção de relacionamento, quem faz super bem o relacionamento na escola. Então, não é a escola, é o mantenedor. Porque ele quer cuidar de tudo, ele quer centralizar tudo, ele não compartilha muito. E ainda que tenha, né? Bom, não, eu tomo a decisão junto e tal, mas o processo, né, de construção daquilo e ter mais gente trabalhando por uma mesma coisa, aquilo a gente vê que a escola não cresce por essa atitude, né? Então acho que de fato vale olhar isso daqui. Obrigado, então. Bom, quem mais que a gente London, pode falar? só uma coisa assim, quando na evolutiva principalmente, claro, a gente está aprendendo ainda, a gente está crescendo, está, né, fazendo um trabalho. Mas assim, geralmente a nossa escola é uma escola pequena, nós estamos hoje com 159 alunos, Uhum. tá, Anne? Confirmado. Uhum. Sim. São poucos alunos, mas a gente, o que a gente faz? Veja, na retenção, a nossa ideia foi, London, essa planilha, você não quer colocar para a gente enxergar todo mundo? Claro. Para interromper e sair da planilha e deixar as pessoas ou não? Tá, pode ser. Não Vamos lá. sei. Isso, Tá ótimo, valeu, tá ótimo. obrigada. Desculpa, é que eu achei que era Imagina, melhor agora. obrigado, sem problema. Você colocou hoje aqui também, nós já atacamos com a nossa equipe pedagógica. Então, a gente falou assim, ó, fulano, vocês vão fazer a retenção. Aí a pedagoga já assumiu para ela e já distribuiu para os professores também. Perfeito, né? perfeito. E do perfeito. mesmo jeito a captação. A gente já pegou ali a parte administrativa, o financeiro. A gente já falou também com quem está fazendo a cobrança, porque se ela não cobrar o aluno hoje, ele não vai refazer a matrícula depois. Né? Exato, então a gente já exato. vai amarrando todo mundo. Desculpa, Paty, falei eu vou pegar. Não, você falou duas coisas aí que eu estou guardando, porque o que eu ia encerrar é um pouco disso. Eu vou voltar no que você falou. Foi muito legal, eu vou voltar aí. Eu queria só, assim, a gente, né, tem muita gente aqui que a gente faz as nossas reuniões aqui da equipe da Inspin, e a gente sempre compartilha todos os casos, assim, né? Sempre tem alguma coisa que está indo bem, alguma coisa que está indo mal, e a gente troca muito. Então, eu conheço todos, né, por nome, né, e pelos processos como é que estão acontecendo, alguns diretamente, outros indiretamente. Mas eu queria ouvir, assim, Efraim, não sei se você consegue falar um pouquinho aí, mas no Atos também, vocês já tinham um processo, né, bem maduro e muito legal, né? Vocês são uma escola, de fato, muito bem preparada, inclusive tem aí outros processos, não só da escola, que vocês também pensam na captação. E eu queria ouvir um pouquinho você, como você vê essa ferramenta também. Não sei se você consegue falar aí. Primeiro, boa noite a todos e obrigado aí pela oportunidade de agradecer, né, a vocês o trabalho maravilhoso que vocês fazem com a gente. Vou falar um pouquinho assim até da escola, né? Tem 11 anos que eu faço parte da ATS, né, em sociedade com o Rafael. Quando nós assumimos, era uma escola que tinha um ensino excelente, mas não tinha a parte administrativa. Eu e o Rafael somos administradores, né? Tinha só a parte pedagógica. Legal. Inclusive, tinha problemas financeiros seríssimos, né? E a gente assumiu e fomos resolvendo, focado em crescimento, né? Em qualidade de crescimento, e saneamos a empresa como um todo, conseguimos mudar de sede rapidamente, em menos de um ano, a gente já conseguiu só de organizar, só de cobrar, né? A escola só tinha a parte pedagógica, não tinha essa parte administrativa, né? E a gente veio melhorando, e há 3 anos atrás a gente deu um passo de fazer uma sede nova, né? E juntar 2 escolas, porque o Rafael era sócio em outra escola infantil, né? Pegava infantil fundamental 1.
e eu estava na sociedade com o Rafael numa escola de Fundamental 2 ensino médio. Então, falou assim, ao invés de uma escola ser concorrente da outra, vamos juntar as escolas. E foi assim que nasceu a Atos, né? Isso deu uma empolgação muito grande para os alunos na cidade e a gente sentiu que esse foi um momento mágico que realmente consolidou, né, a escola. E começamos a implementar muita coisa na escola. Bacana, tudo muito legal, tudo indo muito bem, mas chega uma hora que a gente fica assim, o que fazer, né? Como organizar melhor agora? A gente vê até agora, e da agora para frente, né? Então eu lembro direitinho que o Rafael falou comigo que tinha espinho e tal. Eu falei, Rafael, o que que é isso? Aí ele foi explicando, eu falei, Rafael, vou te falar, vamos entrar nessa daí, porque precisamos de alguém para ajudar a gente a seguir em frente. E foi mágico. Inclusive, eu estou até meio triste porque eu estou esquecendo o primeiro consultor que trabalhou com a gente, o nome dele me falhou. O Estevão, né? A gente começou o projeto com vocês, não foi? Estevão. Então, ele fantástico, ele muito profissional. Todos que passaram com a gente, né? A Maria Helena, a Anne agora também, que está sensacional com a gente. Mas o Estevão começou trabalhando sobre posicionamento. Então, a gente fez a narrativa encantadora, foi muito bacana, foi um momento de união da equipe, de organização dessa parte de captação, da gente passar a enxergar realmente tudo que a gente tem, tudo que a gente pode oferecer e colocar isso no speech, né? Colocar isso na fala, porque às vezes organizado, porque a gente tinha as coisas tudo muito solto, né? Lembrei disso, fala. Lembrei daquilo, fala, né? Então foi muito bacana. E a gente está vendo que agora a gente deu um passo a mais, né? A Anne introduziu essa coisa da retenção, estamos trabalhando agora com a meta, né? E o que eu sinto e o que a gente quer é envolver mais todo mundo, né? Nós começamos pela parte administrativa, mas a gente está fazendo um trabalho para envolver a equipe pedagógica, né? Porque essa parte da retenção está diretamente ligada a eles, né? Apesar que fazem um trabalho muito bom, o que eu acredito que a gente precisa é realmente ter esse lançamento de dados acurado, conforme a Ana nos apresentou, a Anne nos apresentou, né? Mas está fantástico, a gente, depois que vocês entraram, a captação foi muito melhor, muito mais organizada e as metas para esse ano estão grandes, Boa, né? legal, legal, A gente legal. vai conseguir. E em termos de estrutura do colégio também, a gente está dando alguns passos bem bacanas assim para melhoria da estrutura, para ajudar na captação, né? Vocês estão com quantos Bom, alunos acho que falei mesmo, o demais. Efraim? Quantos alunos vocês estão Oi? mesmo? Com quantos alunos vocês estão mesmo? Só para todo mundo. 450 e poucos alunos. Tá legal, 52. legal. Boa. Mas parabéns pelo trabalho É. de vocês aí, viu? A gente acompanha aqui, de fato, é muito legal. De novo, né? Tem uma parceria muito, né? Reverbera muito, assim, né? Vocês são muito parceiros de implementar as coisas e muito, né? A gente conseguiu evoluir bastante, a gente fica feliz também. Obrigado aí pelo depoimento. Daniele, você mandou algumas coisas aqui, né? Você falou da questão da infraestrutura, se ajuda, é óbvio que ajuda, mas aí depois acho que até a Anne logo respondeu, né? A gente bate que infraestrutura, tecnologia ajudam, mas não é o todo, né? Você tem que, às vezes a gente tem escolas que são pequenas de infraestrutura, mas que ela tem uma narrativa muito poderosa e que ela ganha de outras estruturas melhores. Então a gente fala muito do posicionamento, é muito mais identitário. Se a gente depender do prédio só, óbvio que ajuda. Se você tiver um belo prédio, provavelmente você vai ter mais facilidade, mas a gente não foca só aí, né? E tecnologia vale a mesma coisa. Então tem algumas coisas aí, o Daniel também colocou aqui do engajamento com todos, enfim, aí eu vou caminhar aí para um fechamento, né, nesse sentido aí, para a gente não estender muito o horário, que é sempre legal resgatar, né, das falas da Patrícia aí, e agora do Efraim também, do envolvimento das pessoas, a própria Zária, quando falou de equipe, a gente, né, por que a gente fundou a Inspin, né, o que pega, assim, né, eu falei para vocês, eu sou engenheiro de formação,
E eu, quando eu migrei para trabalhar com educação, eu via muitos projetos pedagógicos realmente incríveis, assim, sabe? Realmente eu ia falar, meu, que demais, eu quero meu filho estude aqui, né? Eu tenho uma escola em cada lugar do país aqui garantido com certeza, sabe? E eu falava, mas como é que uma escola dessa não tem fila na porta? Porque é diferente mesmo, né? A gente fala, tem muita escola que é muito igual, que é muito tradicional, né? Eu venho de uma escola mais tradicional mesmo, e quando eu olho esses projetos que são postos assim, eu falo, meu, não pode perder para do lado, né? Tem que ser melhor, né? Todo mundo que trabalha com educação tem aquele ideal, né? Da gente fazer um mundo melhor mesmo, formando pessoas melhores. Então, cada pessoa que, né, nós na Inspin, a gente conseguir ajudar, que vá para a escola, né, dessas escolas que têm um bom projeto pedagógico, a gente está ajudando a fazer um mundo melhor. Então, essa é a nossa forma de caminhar. E a gente tem nossa intenção de entrar pela área administrativa é um lugar que a gente começa a fazer isso, né, que foi falado aqui espontaneamente. Você começa a organizar processos de gestão, né, e você começa a ter uma formação do gestor para ele ser melhor. E aí é o que a Patrícia falou, automaticamente você leva as boas práticas daqui para o pedagógico também, né? Porque vamos pensar, o pedagógico é a mesma coisa. A gente quer desenvolver, a gente tem um projeto, né, um plano, né, um currículo, uma coisa que eu quero formar um aluno que vai entrar aqui na minha educação infantil, vai até o Fundamental 1, Fundamental 2 ou médio que seja. Como é que é o percurso dele, né? Então, quais são as ferramentas que eu tenho para avaliar? Como é que eu ponho a avaliação externa para ver o que está acontecendo? Então, quando você, no gestor, vocês se desenvolvem com esse pensamento mais, vamos dizer, estruturado, em cima de dados, de ação, pedagogicamente vocês também vão voar, né? Vocês vão conseguir planejar projetos, quer dizer, eu sempre tive intenção de trabalhar melhor aqui, sei lá, o socioemocional, mas sempre por iniciativas que alguém começou, sei lá, sustentabilidade. Alguém fazia e depois saía, aquele professor não continuava. Por quê? Porque não tem processos de gestão para que dê continuidade para aquilo que é a identidade da escola. Então, quando a gente começa por este lado aqui, a gente está tentando ajudar o gestor a se formar também como gestor, mas em cima de coisa prática. Não é vamos fazer um curso, não é isso. O que a gente quer é vamos fazer uma coisa prática. E se a gente consegue ajudar vocês a crescerem a escola, fala, bom, tá indo legal. E eu consigo investir mais em equipe, eu consigo investir mais em uma coisa. Você sai, né? Tem muita escola que às vezes a gente pega, que está no comecinho ali, uma situação super quase sobrevivência mesmo, né? Quer dizer, tá sempre tentando cortar custo ali, não tá, o próprio mantenedor não está se remunerando direito, a equipe não está bem remunerada. Então, como é que você faz um projeto pedagógico bom? Então, o nosso impacto na educação pela Inspin se dá por fortalecer o gestor e fortalecer o negócio. E a gente quer levar isso para lá. E a gente não vende Coca-Cola, a escola não vende Coca-Cola, que você faz uma campanha de marketing, põe um preço e tanto faz o clique do que está lá dentro. Quer dizer, não é tanto faz, é um serviço. Então, obviamente, a equipe pedagógica tem que estar muito dentro disso. Essa história que vocês foram trazendo, parte que você foi trazendo do compartilhamento, a gente tem algumas escolas que estão super maduras nesse processo, né? O Elvira Brandão aqui que eu tô dentro da gestão ali também. A gente conseguiu transformar muita coisa em cultura, essa questão de retenção ou de captação, a equipe pedagógica está super engajada, assim, super engajada e sabe dos impactos do que elas fazem. Então, esse acompanhamento, né, dos alunos todos, né, o próprio gestor pedagógico, nossa, conseguimos fazer isso aqui, sabe, vai começar a ter uma leitura tão grande, de todo mundo engajado com isso. E a gente fala exatamente isso. Quando a gente vai para o pedagógico, né, às vezes a gente vê esse afastamento, né, de quando a gente fala de captação, de retenção, e acho que cada vez está ficando menos isso, mas há pouco tempo atrás ainda se ouvia muito assim, né? O dinheiro e educação não vale, entendeu? Você quer ganhar mais dinheiro com educação, pô, não vale. Pô, a escola é um negócio, como qualquer outro. E você pode fazer um negócio muito bacana. E a equipe pedagógica não vai, né, ali boicotar isso. Porque o que a gente tem que falar também é pelo sonho, né? Pô, você é professora dessa escola, né? Nós escolhemos você e você nos escolheu também, porque senão você estaria fora. Se você está engajado, você acha que cada aluno que passa na sua sala, você está ajudando a formar um cidadão melhor? Tô. Então, vamos encher a sua sala? Por que você está com uma evasão na sua sala de 40%? O que está acontecendo? Deixa eu te ajudar, porque eu sei que você não está com uma intenção. Você não levanta todo dia, sei lá que horas da manhã, não fica corrigindo prova para não querer que as pessoas continuem nessa sala. Alguma coisa está acontecendo, deixa eu te ajudar. E quando você começa a engajar a equipe pedagógica também nisso, toma uma potência. E aí é o nosso sonho, entendeu? É o nosso sonho porque a escola vira uma potência. E aí você não tem limite, não tem limite. Então, é isso que eu falei lá no começo, né? A gente tenta tirar aquele lugar onde o limite da escola é o gestor, para levar para uma integração onde todo mundo colabora e constrói um processo assim. Então, essa é a forma que a gente quer contribuir com vocês. Espero que vocês, né, que estão com a gente aí, sigam, né, nessa evolução. A gente falou, né, são graus, né, ninguém que está aqui é para assustar, quer dizer, nossa, não tenho nem metade disso. Né? Então, a Paty falou, tem muita escola que não tem nem os dados. Algumas têm os dados, mas não tem informação. E depois da informação, como é que eu interpreto aquilo? Né?
Então, são esses graus que a gente vai tentar trabalhar com vocês, com todo mundo. E quem aqui, de novo, não está, né, ainda com a Enspin e que tem interesse, enfim, né, baixa aí a planilha. Se vocês quiserem ajuda, quiser conversar, tem um contato aí nosso da Ana, enfim, quem articulou, e a gente conversa, ver como pode ajudar vocês.